Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao segundo degrau do desapego. É o degrau do desapego. Nós estamos aqui na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e estamos com a sua amiga tão querida, Santa Teresinha do Menino Jesus, que bem soube desapegar-se de tudo para fazer a vontade de Deus. Vamos conhecer um pouquinho da vida de Santa Teresinha e depois a gente vai para o nosso degrau hoje. Espero que você esteja subindo, espero que você esteja cumprindo os desafios. Vamos escutar um pouco sobre a vida de Santa Teresinha. Ela tem acessos de raiva terríveis quando as coisas não são como ela quer. Escreveu a sua mãe, Zélia Martin. Quando a pequena voluntariosa declarou: quero ser santa, nada neste mundo pôde impedi-la. Zélia morreu quando Teresa ainda tinha 4 aninhos e a menina passou a ser mimada demais pelo pai e pelas 4 irmãs mais velhas. Ela ansiava por entrar para a ordem das Carmelitas, como as suas 2 outras irmãs, e conseguiu obter o consentimento do pai aos 14 anos. O superior geral da ordem, porém, insistiu para que ela esperasse até os 21, dizendo que permitiria se o bispo assim lhe ordenasse. Diante disso, em 31 de outubro, Teresa e seu pai viajaram a fim de solicitar a permissão. Ela panteou os cabelos para cima pela primeira vez, tentando parecer mais madura. O bispo procurou dissuadi-la e se mostrou surpreso, porque o pai a ajudava. Mas Luís Martin conhecia sua filha melhor do que ninguém. Respeitosamente explicou ao bispo que ela pretendia participar de uma peregrinação a Roma e não ia hesitar em pedir permissão pessoalmente ao Papa para entrar num convento. 3 dias depois, ela e sua irmã, Celina, partiram com o pai para Roma e visitaram muitos santuários pelo caminho. Os peregrinos tiveram audiência com o Papa Leão XIII. A etiqueta papal proibia que qualquer pessoa dirigisse a palavra ao Papa, a menos que ele falasse primeiro, um a um. Os peregrinos foram levados até o Santo Padre e autorizados a ajoelhar-se e beijar seu anel. E Teresa não conseguiu se conter. Aproveitou o momento e pediu ao Papa permissão para entrar para o Carmelo. O Papa não deu nenhuma resposta e Teresa continuou sua peregrinação. Voltaram para casa a tempo de passar o Natal. A boa notícia chegou 1 ano depois, nas vésperas dos seus 15 anos. Ao ingressar, ela adotou o nome de Teresa do Menino Jesus da Santa Face. Não sabia fazer nada, nem as tarefas domésticas mais simples, e na hora da meditação quase sempre adormecia. A prioresa disse na presença de toda a comunidade que Teresa era uma lástima. A mestra das noviças mostrou igual incompreensão, mesmo depois de Teresa ter contraído a tuberculose, e passou a sofrer também problemas cardíacos. Mas ela confiava tudo a Deus e disse: assim que entendi que me era possível fazer qualquer coisa para mim mesma, a minha tarefa já não parecia tão difícil. Aos 22 anos, sua espiritualidade atingira tal maturidade que ela se tornou mestra das noviças. Teresa veio a óbito. Ela morreu muito jovem, aos 24 anos. Mas ela escreveu que a perfeição consiste em fazer a vontade de Deus
em ser o que Ele quer que sejamos. E para isso ela precisava desapegar-se de muita coisa. Ela muito mimada pelo pai, pelas irmãs, mas ela se desapegou de tudo, da sua casa, tinham boas condições de vida, apesar da crise estar muito difícil na época, mas ela desapegou-se de tudo para fazer a vontade do Pai. E é isso que o Senhor nos pede nesse segundo degrau da nossa quaresma, segundo degrau dessas horas com Jesus. Depois do nosso chamado que vem de Deus e não do homem, nós devemos nos livrar de todas as preocupações, muitos apegos, muitas coisas que nos prendem. E a palavra do Senhor que diz, voltar-se para o mundo seria como olhar para trás. E quem não faz isso, segue sem olhar para trás, não está pronto para o reino de Deus. Olhar para trás, meus queridos, nada mais é do que olhar para os seus apegos. Minha casa, meu carro, minhas roupas, meus móveis, meus. É a palavra que faz parte da sua vida. Esses pronomes, meus e minhas. Jesus, sabendo como nós, no princípio de nossa caminhada, somos instáveis e com facilidade seduzidos quando temos a companhia das pessoas do mundo, ou quando recebemos, ou quando criamos novas amizades, ele falou em Mateus 8, 21 a 22, Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. E ele respondeu, segue-me, deixa que os mortos sepultem os mortos. Há demônios que nos atacam após a nossa renúncia. Eles nos apontam a piedade e a compaixão dos homens no mundo e nos fazem invejá-los, porque têm essas virtudes. E nós não temos. É um celular, é uma conta no Instagram, é uma conta no WhatsApp. Eu preciso me projetar de alguma forma. Pela nossa falsa humildade, a estratégia do inimigo é fazer surgir em nós a vontade de voltar para as coisas do mundo. Caso continuemos escolhidos, religiosos, se a gente não volta, o demônio se encarrega de nos mergulhar num profundo desespero. É comer as cebolas do Egito, é voltar às cebolas do Egito. Voltar uma vez que uma pessoa se decide por seguir a Jesus e tentar realizar a sua vontade, uma vez que essa decisão foi firmada, a maior tentação do demônio é fazer você voltar atrás e renunciar às suas decisões. O inimigo faz até surgir em nós a arrogância e nos leva a depreciar a vida religiosa. Eu posso fazer isso em minha casa, eu posso orar sem ser na igreja, eu posso estar no meio da balada para tentar evangelizar e converter as pessoas. Mentira! Você não pode nada. Você não tem força para isso, porque você está sendo dominado. E aí a gente com muita facilidade cai na armadilha. Sabe por quê? Porque a gente quer escapar do desespero de voltar atrás. Preste atenção no que o Senhor disse a um jovem que cumpriu tudo, ou quase todos os mandamentos. Uma coisa te falta, vai, vende quanto tens e dá aos pobres. E aí terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mateus 10, 21. Meus amigos queridos, que sobem comigo essa escadaria da ressurreição. Se desejamos verdadeiramente percorrer o caminho e as provações da vida, com ardor e fervor, devemos considerar com cuidado como o Senhor julgou todos os que vivem no mundo.
e descreveu até mesmo os vivos como mortos. Viver no mundo é amar as coisas do mundo. Viver no mundo é querer ter tudo que o mundo te oferece. Viver no mundo é não ter limites. Eu preciso ter. Eu só estou feliz se eu sair, se eu for às compras. Eu preciso acumular muitas coisas que me dão prazer. A riqueza do jovem rico não impediu de ser batizado. Portanto, erra quem diz que o Senhor ordenou que o jovem se livrasse do que tinha para que fosse batizado. Não é verdade. Isso é mais do que suficiente para nos dar a certeza firme da incomparável glória do nosso voto de batizado. Investiguemos agora por aqueles que vivem no mundo e suportam vigílias, jejuns, trabalhos, privações, não mais têm a mesma disciplina depois que optam por Jesus. Após dar adeus ao mundo e abraçar a vida que Deus quer para a sua vida, as pessoas não praticam mais as coisas que praticavam. A vida começa a tomar um rumo. Você deixa de ser escravo das coisas que te prendem no mundo. Desapegar, meus queridos, é se libertar das coisas que te prendem no mundo. Você precisa ser magra. Você precisa ser bem vestida. Você precisa estar sempre na moda. Você precisa falar a língua que o mundo fala. As gírias que o mundo tem. Tudo isso te prende ao mundo. O homem que odeia o mundo foge das dores do mundo. Mas aquele que está apegado às coisas visíveis não se livrou do seu sofrimento. Ora, como é que é possível não nos entristecermos diante da perda de algo que nós amamos? Por isso é necessário a nossa vigilância diante de todas as coisas. Devemos estar atentos acima de tudo e não nos deixar escravizar por nada deste mundo. Presta muita atenção a isso. Olhe para nós mesmos, para que a gente não seja enganado. E pensamos estar seguindo a Jesus e, na verdade, estamos seguindo as nossas vontades. Estamos obedecendo aquilo que nos escraviza. Eis o que consiste seguir o caminho mais estreito do desapego, queridos. O apetite deve ser mortificado. Fazer vigílias noturnas. Beber até água com educação, moderação, comer pouco. Beber da taça purificadora da humilhação. Ser ridicularizado, escarnecido, zombado, negar a própria vontade, ser paciente diante do aborrecimento, suportar o escárnio com firmeza e resignação, ser indiferente aos insultos e provocações e, quando for injustiçado, suportar a injustiça vigorosamente. Também nisso consiste o caminho mais estreito. Não se indignar diante da calúnia, não se irá diante da humilhação, ser humilde diante da condenação. Bem-aventurados que seguem o caminho que acabamos de descrever, porque deles será o reino do céu. Amados, negar a própria vontade. Entrarão coroados na Câmara Municipal Celeste somente aqueles que tiverem feito a primeira, a segunda e a terceira renúncia.
a renúncia de todas as coisas humanas, a todas as pessoas, família, a negação da própria vontade. E a terceira renúncia, a da vaidade, que se segue à obediência. Quando a gente diz aqui renunciar às pessoas e às famílias, não é que você vai ficar de mal, ou que você vai abandoná-las, não. Mas o apego não pode te impedir de fazer a vontade de Deus. O apego às pessoas que você ama, o apego à sua família não pode impedir de você realizar a vontade de Deus. Eu sou filha única, eu amo tanto a minha mãe, como vou deixá-la sozinha para ir para um convento, para um monastério, para uma comunidade? Isso é um coração apegado e não agrada a Deus. Você tem que entender que quando você dá um passo desse, quem vai cuidar pessoalmente da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, da sua família, é o próprio Senhor Jesus. Não deixe que o apego às coisas humanas te tire da graça e da vontade de Deus. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o que é impuro. 2 Coríntios 6:17. Os que estão no mundo, quem fez milagres, ressuscitou mortos, exorcizou demônios, quem? Foi quem estava no mundo? Não, ninguém. Isso fica para aqueles que deixaram o mundo para seguir a Jesus, o próprio Cristo Jesus. Outra coisa que a gente tem que ficar bem atentos, após a renúncia, o desapego, os demônios inflamam nossos corações com lembranças de nossa família, de nossos irmãos, de nossos amigos, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Rezemos e façamos da oração uma arma contra eles. Inflamemos em nós a lembrança do fogo eterno, porque só assim apagamos o incêndio inconveniente dos nossos corações. Quem pede alguma coisa e se aflige por perdê-la, engana-se a si mesmo ao pensar que está livre de seus encantos. Os jovens propensos aos desejos do amor da carne, da luxúria, que desejam viver a vida dentro do chamado de Deus, precisam exercitar-se muito com vigília e oração. Aqueles que navegam a maré da vida espiritual sabem disso. No entanto, é realmente lamentável observar que quem naufragou no porto, depois de ter sobrevivido a todos os perigos do oceano, é muito triste. Atentos, meus queridos, como Terezinha, vamos nos desapegar de tudo para fazer a vontade de Deus, intensamente. Este, meus amados, é o segundo degrau. Aqueles que correm a corrida, imitai a esposa de Ló, mas não imitai. Observem. A esposa de Ló olhou para trás, mas o próprio Ló correu para frente. Que Deus te abençoe, que você tenha força de fazer agora, ao sair deste vídeo, a oração do desapego e amar a todos, amar intensamente a todos, amar muito a sua família, amar muito seus amigos, amar muito seus colegas, amar muito, mas com o coração totalmente desapegados. Pede a Santa Terezinha a intercessão
para você conseguir subir este segundo degrau. Que Deus te abençoe.